Pessoal, vamos começar então. A gente vai começar hoje com bacteriose, que é uma matéria bem importante. Vamos mudar de frente, tá? A gente vai para bacterioses. Isso aqui está na biologia 4 aí do SAS de vocês, tá? Primeira aula, que é bacteriose. Não sei o número da aula mais, essa é a aula 11, 12 aí. É a primeira aula aí do livro de vocês aí, que vem aí bacteriose na biologia 4. Vamos tentar agilizar isso aqui, porque senão a gente não anda. Então, vamos fazer toda a frente 4, depois a gente volta na frente 3, e assim vai, tá? Se necessário, a gente vai marcar algumas aulas também aí a mais para vocês aí à tarde, para a gente dar conta aí do material, ou parte dele, pelo menos. Então, a gente vai ter várias doenças. Bacterioses são doenças provocadas, então, por bactérias, tá? Então, vou colocar assim, ó, são doenças encadeadas. Ô Zé, mas a última aula já acabou com o tema de... Aí nós terminamos a frente 2, né? Terminamos a frente 2, que é fisiologia animal. A última aula terminei digestão, não foi isso, né? Então, toda a biologia 2 eu terminei, né? Agora eu vou começar a biologia 4, ver se eu termino toda a biologia 4, tá? A gente vai em sequência. Vamos fazendo uma frente por vez. Então, são doenças desencadeadas por bactérias. Ó, aí tem as rickétsias também, que são bactérias mais simples. Rickétsias. E tem também as clamídias. Vou colocar aqui o... Zé, você sabe que número é essa aula? É a primeira aula da frente 4, lá não sei o número dela. Deve ser número 11 ou 12, alguma coisa assim. Vocês têm que dar uma olhada na frente. Obrigada. São doenças encadeadas por bactérias, rickétsias, clamídias. E um detalhe interessante, hein? Essas duas últimas são consideradas bactérias mais primitivas ou mais simples. Então tem um detalhe aqui interessante, só fazendo um comentário, essas clamídias antigamente, e algumas provas vestibulares ainda pode acontecer, tá? Essas clamídias aqui, elas eram conhecidas como PPLO, tá? Então, ó, as clamídias eram conhecidas como PPLO. O que é isso, Zé? Pleuropneuma-like organism, tá? Então, são organismos pleurais. Então, pleuro, do pulmão, pneuma-like organism. Então, o que significa isso? Organismo. O que significa isso? Significa que eram indivíduos extremamente simples, bactérias extremamente simples que parasitavam, tá? O pulmão foi detectado pela primeira vez no pulmão de bovinos. Então, vou colocar assim, organismos procarióticos muito simples que parasitavam o pulmão de bovinos e posteriormente começou a provocar a pneumonia humana, tá? E posteriormente começou a desencadear
pneumonia humana. Interessante que algumas bacterioses que a gente vai estudar, você vai ver que há uma relação direta, tá? Também com viroses. Então, por exemplo, você tem algumas bacterioses que desencadeiam pneumonia, você tem algumas viroses que desencadeiam pneumonia. Como a gente já estudou virose, viu, HIV, etc. Tal, a gente vai ver agora as bactérias. Tem uma diferença marcante entre vírus e bactérias. Os vírus são seres muito primitivos, são seres acelulares, né? Só tem aquele capsídeo proteico, quando tem, né, que protege o material genético, que é DNA ou RNA, retrovírus. Em alguns casos, hoje descobertos, você tem tanto o DNA e o RNA. As bactérias, não. As bactérias já são células, ainda que das células mais simples que nós temos, tá? Mas são células formadas. Então, se são células formadas, já você tem células simples, procarióticas, até tem o domínio delas, né? Então, as bactérias não tem questionamento quanto ao fato de ser consideradas seres vivos. Elas são seres vivos, ponto. Porque são constituídos, pela teoria celular, são constituídos de células, tá? A gente vai passar um resumo para vocês das principais doenças desencadeadas por bactérias. Eu vou ter que dar essa... Eu estava vendo aí na apostila de vocês, tem algumas aulas aí que o correto, principalmente para aqueles que farão, ou pelo menos assistir, posso enviar as aulas, depois vocês assistem. Aulas fundamentais para aqueles que farão também, pensando agora, na Unifenas, quem for fazer eventualmente a prova, aulas, por exemplo, que está na frente 1, aulas sobre metabolismo celular da respiração, tá? Essas aulas para a Unifenas, vocês teriam que ver comigo, porque sou eu que faço a prova, então, né, tem alguns detalhes assim, mas de qualquer forma eu posso disponibilizar essas aulas, vocês vão assistindo, para quem tem interesse na Unifenas. Então, está no caderno 1 de vocês, essa aula sobre respiração celular e fermentação, ela é fundamental, e é um processo utilizado, inclusive, pelas bactérias. Então, você vai ter muitas aulas aí, que são aulas reincidentes, que caem muito, tá? E vocês, o ideal seria, por causa do estilo de prova, vocês irem comigo, tá? Mas depois eu vejo com a Lenise o que a gente faz com relação a essas aulas. Então, vamos colocar aqui já direito. Você mandou uma aula sua de respiração celular para a gente. Oi? Eu acho que você mandou uma aula sua de respiração. O ideal ainda, eu diria o seguinte, eu dei, acho que 3 ou 4 para o cursinho, agora, nessa volta agora, em agosto. O ideal seriam essas aulas de agosto. Depois depois você me lembra, você me dá um toque, ô Gabi, eu te mando essas aulas e você passa para quem tem. Não vou pôr no grupo lá, porque senão fica meio. Aí foge do foco do grupo terceiro ano. Você mandou lá no grupo. Tipo, você pode mandar de novo, mas você já mandou. Eu já mandei no grupo? Já assisti. Uhum. Porque tem aula 1, 2 e 3. Eu não sei se eu mandei todas. Eu acho que não mandou todas, não, mas você mandou. Eu devo ter mandado só o metabolismo dos carboidratos, né? Deve ser, pode ser. A primeira aula que eu dei. Agora tem ciclo de Krebs e tem cadeia respiratória. Metabolismo dos carboidratos, glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Isso aí vocês têm que saber que tem questão específica sobre isso na prova. Então. Você mandou isso e mandou fotossíntese. Fotossíntese também é importante. Foi lá quando eu comecei lá. Não, mas então vocês têm aula, beleza. Vamos colocar aqui, então, principais doenças provocadas por bactérias. E aqui você toma cuidado com essas doenças, que hoje em dia não tem vida fácil mais não, tá? Teve aquele período que o Enem, por exemplo, o Enem não tocava mais a questão, é proibido memorizar nome científico, não sei o quê. Hoje não tem nada disso mais, já caiu por terra. Os caras têm que saber, viu? Até porque quem for fazer faculdade afim, que está relacionada à área de saúde, tem que saber os nomes, não tem como chorar, nem choro, nem vela, não. Eu vou colocar aqui algumas doenças fundamentais, vamos começar pela tuberculose, que é uma doença ainda, tem aquela cantora, né, que sofre com isso, aqui eu esqueci o nome dela agora, é uma dupla sertaneja lá, uma menina até bonita lá, tem a irmã, e as duas irmãs que cantam lá, ela tem problema sempre com essa reincidência da tuberculose, tá? Ela chama Simone e Simária, a dupla. Isso, é isso mesmo. Uma mocinha lá, bem simpática, até muito risonha, etc. Tal. Tuberculose. Olha só, tuberculose é uma doença provocada por um bacilo. Então, você sabe que as bactérias, elas têm formas distintas, tá?
Então, ela tem forma, pode ser forma de bacilo, forma de bastonete, forma, né, que a gente chama de cocos, mas isso aí, forma de espiroqueta, isso aí não é o mais importante. O mais importante é você saber definir o nome e os sintomas de cada uma dessas doenças. Então, a tuberculose é uma doença milenar, né, que há muito tempo ela é causada. Eu vou colocar aqui, ó, sempre o nome da bacteriose. Isso aqui, então, é o nome da bacteriose, que é a doença, o nome da doença. A gente chama de bacteriose ou doença. Vou colocar de cá. E na frente eu vou colocar o agente, tá, transmissor. Então, aqui o agente etiológico. Bom, na prova de nome-fenas nem se fala. Isso aqui tem que saber nomes mesmo, tá? E... como é que é? Dessa prova agora é vírus, não cai bactéria. Nessa prova agora do meio do ano vai cair viroses, que vocês já viram a aula comigo, não vai cair bacteriose, mas vai cair virose. Então, olha só, você vai ter aqui, ó, a Mycobacterium, vou colocar aqui para vocês, Mycobacterium, tá? Tuberculoses, então vou colocar aqui, ó, tuberculose. Escreve bonitinho aí, tá? Ou grife embaixo, tal. Ou escreve diferente no texto para a questão aberta você não fazer, porque eles tiram muito pontos na FUVEST, essas coisas, quando erra essa questão de nomenclatura científica, tá? Então, é a Mycobacterium tuberculose, ou bacilo de Koch, também conhecido, ou um bacilo, tá? Do descobridor, em homenagem ao alemão, tá? Robert Koch, que descobriu a doença. Então, bacilo de Koch. Bom, essa doença aí, Zé, é uma doença que está relacionada ao quê? Então, vamos lá. Então, aqui nós vamos ter, ó, uma doença que atinge os pulmões, principalmente. Então, você tem uma doença do trato respiratório com severo comprometimento pulmonar. Tá? Só que ela não atinge só o pulmão, tá? Ela pode afetar também outros órgãos, podendo atingir, por exemplo, os rins, os órgãos genitais, para citar, tá? O intestino delgado, até mesmo a parte óssea, tá? Do organismo, certo? Debilitando demais o sistema imunitário de uma forma geral. Então, matérias como, por exemplo, sistema imunitário, isso aí está na prova de vocês. Ah, sistema imunitário é importante, né? Sim, tá? É importante. Então, eu já tenho que saber, eu já tenho que ir estudando sobre isso, etc, tal. Tem que ir estudando. Isso é bastante importante. Então, mas o centro de ação, vamos colocar assim, ó, o principal centro de ação da bactéria. Você já passou todas as viroses pra gente? Já, ela foi lá atrás, no outro caderno 3, né? Foram, acho que 2 ou 3 aulas. O centro de ação, o principal centro de ação da bactéria é o pulmão. Tá? Então, ela vai estar ali, 90% dos sintomas que você vê, ela vai estar localizada naquilo que nós chamamos do pulmão, tá? Então, como é que é o contágio? O contágio é feito pelo contato com a saliva ou o escarro do paciente
doente. Então, assim, a pessoa começa a escarrar aquele negócio, não vamos entrar nem nesses detalhes ainda, que é cedo ainda, né? Que as gotículas descarram, tá? Ou pelo ar, pela pulverização, tá? No ar. Às vezes o cara está falando, etc, tal. Então, pela pulverização da saliva no ar. E se mistura com a poeira no ar. Então, olha só. Tem um probleminha, tá? No caso de criança, a tuberculose, ela pode acontecer pela ingestão de leite contaminado, tá? Nas crianças, a tuberculose pode ser provocada pela ingestão de leite de vaca, tá? De vaca contaminada. Aí vai um detalhe aqui que é fundamental, tá? Nunca esquecer de ferver o leite. É fundamental. Claro que hoje muitas crianças tomam leite pasteurizado e tal, não tomam mais aquele leite cru que vem da roça e tal, né? Então, assim, mas antigamente o grande problema era você não fervia, etc, tal, tá? E aí acabava desencadeando um processo muito violento, certo? E o que mais vamos falar aqui? Vamos falar do tratamento, né? O tratamento da tuberculose, tá? Bastante, vou dar um resumido nisso aqui, ó. Olha só, o tratamento está condicionado à imunização. A imunização na infância, que é feita pela vacina que todos conhecem, BCG, tá? Que você toma nos primeiros 30 dias, BCG, que estava até usando isso aqui para ver se tinha alguma relação com a diminuição, ainda estão testando ainda, né? De infecção por Covid, etc, tal, tá? Agora, mesmo imunizado, após essa imunização, então após a imunização, o indivíduo pode desenvolver a doença em estado mais brando, vamos chamar assim, tá? Aí você vai ter que tomar aí 3 categorias de antibiótico durante 6 meses consecutivos. Vamos colocar assim, ó, sendo submetidos a 3 categorias de antibióticos. Eu vou colocar pelo menos um aqui que eles falam muito sobre ele, que é a rifampicina, tá? Esse é aquele que eu lembro, assim, tal, mas tem outros também, que não vou lembrar o nome aqui agora. Há 3 características de antibiótico, um deles é a rifampicina, por 6 meses consecutivos, até paralisar a multiplicação bacteriana. Aí. É uma doença complicada ainda, tá? O tratamento aí, ele é um tratamento chato, mas então, esse tratamento aqui,
judia do paciente, judia, imagina você ter que tomar, como é que fala? Antibiótico 6 meses. Vamos só colocar aqui, para você não esquecer, alguns sintomas, né? A gente acabou esquecendo de colocar os sintomas. Então, você vai ter aqui tosse crônica, aquela tossinha de pirrar, que você não para, tá? Claro, qualquer outra doença do trato respiratório, a febre é um sintoma, tá? O cara, ele tem um suor noturno, você acorda, o lençol tá até, você faz assim, né? Vai escorrer, tá? Dor no tórax, porque o pulmão está comprometido, dor no tórax. Esse tipo de doença vocês podem estudar para Enem, que isso aqui cai, viu? São doenças do cotidiano, que a gente chama, doenças do dia a dia. E um sintoma que é a perda de peso, tá? Você tem aqui também, ó, perda de peso. Você vai perdendo muita massa, na verdade, tá? E a pessoa, ela fica totalmente durante a doença, até porque ela tem que tomar esses antibióticos pesados, ela fica anoréxica, tá? Anorexia e apatia, vamos chamar assim. A pessoa não tem apatia, não tem disposição para nada, tá? Então, a primeira doença aí que a gente vai ter aí, que é bastante comum, que é a tuberculose. Agora, uma outra doença que a gente pode trabalhar bastante aqui também, falar, que hoje em dia é muito comum, já vi mais de uma vez, não só em prova da Unifenos, mas também já vi em provas, tá? De uma forma geral, você vai ter aqui a famosa Gardnerella, né? Vamos falar sobre duas aqui hoje, que é uma tendência. Falar da Gardnerella. Zé, você comeu bolo ontem? E o quê? Bolo. Ah, comi, Renato fez um bolo. Tô comendo desde domingo. Salgadinho também? Não, salgadinho não. Tô gordo. Posso ficar comendo salgadinho, senão... Mas você não tá caminhando todo dia? Tô, mas a gente engorda, né? Fica muito em casa, come muito. Meu peso normal é 81 quilos. Eu devo estar com 83. Então, tô meio gordo. Você ganhou de presente da sua filha rica? Ela te deu outro iPhone? Ou ela te deu um iPad agora? Não, deu o iPhone mesmo. Não é filha, que quem dera fosse rica, hein? Tá bom, hein? Uai, tá doida? Ela saiu dando iPhone pro pessoal da casa, tudo aí? Mas fazer o quê, né? Faz parte, né? É a forma de que ela falou que eu tenho que retribuir agora. Eu falei, graças a Deus, vai retribuindo mesmo, não tem nenhum constrangimento. Pode retribuir à vontade. Mas Rica, segue. Oi? Rica. É rica, tá começando agora a vida ainda. Nossa. Só você, Zé. Você também é, a gente sabe que é. Você nunca quis dar um almoço pra gente, mas... Bom, vocês nunca foram lá, ué. Eu esperei, teve um dia que eu esperei, vocês fizeram Você demorou demais. Zé, você levou até o Cauã, o povo mais podre da sala dele, não levou nós. Se você quiser falar com a Cauana podre também. Pode largar. Aí não, mas né? ela tá falando que ué. Até o Cauã podre, meu povo mais podre. Não, mas vocês vamos voltar logo com esse negócio aqui de parar com essa pandemia, que a gente vai, todo mundo almoçar lá no Brasão. Pronto, vai a sala inteira. Né, Zé? Você leva o povo da sala do Cauã, não leva a gente. Não, eles que falaram, combinaram, chegou na hora, falou assim, a gente vai almoçar lá no restaurante agora, né? Aí eu fiquei sem graça, eu disse com uma cedinho, né? Eu levei o Macedo comigo e eu disse para lá, porque senão, vamos lá almoçar com a gente. É eles que combinaram entre eles lá no final da aula, eu nem tá sabendo. Não levei, não, entendeu? Eles convidaram para o almoço? Eles me convidaram para o almoço, mais ou menos assim. Aí o Macedinho desceu comigo, eles desceram para lá, e ficaram, sei lá, tinha umas 12 ou 13, por aí, pessoas lá do cursinho, no mês passado. Mas eles mesmo chamaram, aí o que eu ia fazer? Eu nem lá no restaurante eu costumo almoçar, vocês sabem, eu costumo almoçar aqui em casa. Acabei descendo lá, porque eu tinha aula com eles também, 1h30, aí deu certo. Mas não foi um convite, assim, não veio um convite. Gabi, pelo menos ele não pagou. Quem? Davi? Você ia dar cortesia pra gente, mas pra eles, pelo menos, você cobrou. A Cláudia cobrou, minha prima, eu não cobro nada. Foi minha prima que o senhor lá pagou, etc. Tal. Você convidar a pessoa para fazer uma festa na casa dela. Tipo, não tem. É estranho, né? É meio estranho, mas tudo bem, faz parte, né?
Ô Zé, a gente é os Oi. favoritos. Hum? A gente é os favoritos e você leva eles em vez de levar a gente. Eu não levei, não. Levei só o Macedinho, que era da sala de vocês. Diga-se de passagem. É o Macedo, que sumiu de novo. Acho que morreu o Macedo, que eu não vi o Macedo. Levar a gente, você enrolou, né? Você Não, enrolou. aquele dia não. Eu fui lá, até esperei. Lá dia que ia Esperou. embora, ué. Eu não sei com quem que eu falei na época. Eu já tinha combinado com você. Desistiu, demorou 1000 anos. Não, mas eu estava dando uma aula. Eu desço, depois termino lá o negócio. Não demorei 1000 anos, não. Então, vamos lá, então. Vamos lá. Vaginose bacteriana. Depois a gente vai no brasão, a gente almoça lá, sem problema. Então, olha só. No caso da vaginose bacteriana, essa bactéria, vou colocar assim, ó, essa bactéria está presente na flora feminina. Então, o que isso significa? Toda mulher tem essa bactéria, tá? Então, em condições normais, é comum nas mulheres, não provoca nenhuma doença. Ah, mas então o que acontece? Qual que é o problema? O problema normalmente, tá, é que quando a mulher ela tem um abaixamento no sistema imunitário e esse abaixamento do sistema imunitário leva à proliferação desencadeada, tá, pela vaginose. Aí o que vai acontecer? A mulher, então, vamos colocar aqui, ó, com um abaixamento, na imunidade, a bactéria começa a se proliferar de forma normal. Então, como a bactéria está se proliferando de forma normal, ela vai atingir níveis anormais, tá? Provocando a vaginose. Mas como é que eu vou... Tem jeito de eu estabelecer aqui uma diferença entre vaginose e, por exemplo, tricomoníase, provocada por um protozoário que a gente vai estudar mais adiante, tricomonas vaginalis? Tem, tá? Tem jeito. A gente vai ver que tem, porque, embora tenha prurido, alguns sintomas são parecidos, tá? Mas aqui você vai ter um corrimento um pouquinho diferente, tá? Então, você tem aqui, ó, alguns sintomas. Então, aqui, primeiro, você vai ter um corrimento amarelado. Isso aqui não é simplesmente só por DST, não. Isso aqui pode surgir também do nada, viu? Pode ser também por DST, o homem pode transmitir. Mas não necessariamente, tá? Ou com a cor meio cinzenta, ou cinza. Amarelado ou cinza. Quando é cinza, assim, às vezes lembra um cinza mais escuro, grafite, lembra um pouco de borra de café. Então, você não pode confundir também com o resto de menstruação, tá? Com o resto de menstruação também você vai ter esse tipo de corrimento que é normal na mulher, tá? Você vai ter aqui um odor extremamente fétido, que é característico também. Parece cheiro de peixe podre, tá? E prurido. Prurido, coceira vaginal. Esses são os sintomas mais característicos. Tem algum problema maior, assim, na mulher que pode desencadear esses... Não. No máximo, a mulher ela pode ter aqui uma infecção urinária. Então, olha só. A bactéria pode subir e causar infecções. Zé, você não vai colocar o agente etiológico? Não tem. Aqui, ó, Gardnerella, que eu já coloquei direto, né? Agora.
vaginose é a doença e Gardnerella vaginalis, tá? Tá, Eu obrigada. vou colocar os dois já de uma vez. Então, a bactéria pode subir e causar, vamos colocar aqui, ó, e causar infecções no trato urinário. Essas infecções no trato urinário aí envolvem principalmente a bexiga, tá? Vamos colocar aqui, ó, bexiga. E depois, mais acima, os rins. Então, aí, se ela se associar a outras bactérias, como Streptococcus, Staphylococcus, aí o negócio pega. Aí você pode ter aí sintomas aí violentos, tá? Na mulher. Mas, normalmente, vou colocar aqui, ó. Mas, normalmente, provoca apenas provoca apenas uretrite. Aí aquela infecçãozinha no canal da uretra, na hora que você vai urinar, tá? Começa a arder bastante, tá? E no homem? O homem, além de ser transmissor, se ele tiver mais de uma parceira, né? Então também ela é considerada uma DST, tá? Ela pode ser considerada, mas só que não é só uma DST, pode ser natural. Uma BST sendo sintomática no homem. Nossa, Zé, mas sintomática no homem. Você fala assim, mas um homem, Zé, um homem vai ter uma doença que chama, tem sim, Trichomonas vaginalis manifesta no homem, Gardnerella vaginalis, mas a doença não é da vagina, mas a bactéria é da vagina. Mas no homem pode provocar também sintomas, tá? Como infecção da uretra, uretrite, esqueci do R. Uretrite, cadê o R aqui? E também outra infecção que a gente chama de balanopostite, vou colocar aqui o nome da vou colocar aqui o nome da urologia, tá? Postite, balanopostite. O que é isso, Zé? O Yuri já teve isso aqui, ó, balanopostite. Balanopostite. Ó, o que é essa doença aqui, ó? O indivíduo ele tem uma infecção na cabeça do pênis, tá? Então, você tem aqui uma infecção na cabeça do pênis. Essa infecção aqui envolve aquela membrana que reveste a cabeça, que é o prepúcio, tá? E, além do prepúcio, a cabeça em si, que é a glande. Pega, então, o prepúcio e a cabeça, a glande. Ah, isso aqui é difícil de tratar, etc, tal, babá, babá. Não é difícil. Você trata isso aqui com antibióticos específicos, tá? E a forma aqui é você tomar aí cuidados aí na relação sexual, né? Então, o uso de camisinha sempre. Então, tratamento pode ser tratado com antibióticos à base de sulfa, como, por exemplo, o Bactrim, tá? Bactrim F, que é a sulfametazol e trimetropina. Então isso aqui é uma doença mais simples, né, Zé? É uma doença mais simples, é fácil. A mulher é só a mulher restaurar a flora, tá? Microbiana, que ela não vai ter maiores problemas com relação a essa doença. O Zé agora fala de uma terceira doença bastante comum, não só no Rio de Janeiro, mas que se tornou uma doença muito comum, que é a doença do carrapato. Vamos colocar aqui. Doença do carrapato a gente tem duas. Tem a Lyme, tá? Que é a doença americana, e tem a brasileira aqui, que é a febre maculosa. Você sempre vê falar. Então, a febre maculosa. Agora, presta atenção. Essa febre maculosa, tá? Ou febre do carrapato, ela é provocada por um tipo de rickettsia. Aliás, já caiu o nome fênix. Vou colocar aqui, ó, rickettsia, o nome dela mesmo, tá? Rickettsia, rickettsii. Vai guardar para mim, ó.
Rickettsia rickettsii, que é o nome, tá certo? Rickettsia Pois é, o rickettsii. tratamento de quimio é antibiótico só? É antibiótico. Mas antibiótico, aí você restaura a fauna, diminui o teor bacteriano, aí você resolve o problema, tá, da fauna vaginal. E essa doença aqui, então, como é que acontece essa doença, Zé? Então, essa doença é muito comum na região do Rio, tá? E ela depende da picada, é transmitida, vou colocar aqui, transmitida. Esse aí é o agente etiológico, esse Isso, parente? é o nome do agente etiológico, exatamente. Transmitida pelo carrapato, a gente chama de carrapato estrela. Aí você fala assim, Zé, mas eu vou ter que guardar o nome do carrapato estrela? Tem. Amblioma. Hoje em dia pede esses negócios aqui, eu já estou pondo, não é à toa, não. Ctrl I. Vamos falar, Amblioma cagenense, tá? Amblioma cagenense, que é o carrapato estrela. Então, o carrapato estrela aqui, tá, que desencadeia esse problema em humanos, exatamente, tá? Então, ele vai picar o homem e vai desencadear esse problema. Então, vamos dar um resumido aqui. Essa doença aqui é complicada, tá? Dependendo do caso aqui, pode até matar. Então, sintomas característicos. Você vai ter aqui, ó, febre, durante 2 a 3 semanas. Então, febre durante 2 a 3 semanas. Tá? Outro sintoma aqui, ó, cefaleia. Dor de cabeça forte. Não tô aguentando, etc. Tal, tá? Dor no corpo. Dor no corpo, tá? Normalmente você vai ter aqui calafrios. E outra coisa, aparece assim uma mancha no olho aqui, ó, tá? Que a gente chama de edema. Edema dos olhos. Então, edema nos olhos. Na região da conjuntiva e na conjuntiva. São aqui, digamos assim, são os sintomas mais comuns, tá? O tratamento normalmente é feito à base de antibióticos. Tratamento. Vou citar 2 aqui que vocês conhecem o nome. Antibióticos. Um usado no olho, outro usado de aspecto geral, tetramicina, ou tetraciclina, melhor dizendo. E aquele outro que você pinga no olho quando você está com conjuntivite bacteriana, que a gente chama de chloramphenicol, tá? Mas assim, tem que guardar o nome dos antibióticos? Alguns sim, Bactrim, tetraciclina, etc, tal, blá, 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 tá? Então, aqui você tem uma medida de controle. O ideal aqui, profilaxia, ó, profilaxia. Na verdade, você combater, tá, a manifestação de carrapatos em áreas próximas a regiões rurais, onde você tem alta infestação. Então, vou colocar aqui, ó, combater a proliferação desse carrapato. Com detalhe, hein? Isso aqui não dá só na roça, não, viu? Isso aqui dá na cidade também. Aqui é Alfenas mesmo, de vez em quando tem um surto de carrapato. O que eu falo para vocês? Eu tenho uma área de veterinária, né? NexGard. Uma medicação que chama isso aqui, ó. NexGard. Tem essa medicação aqui, ó, chama NexGard. É uma das medicações que eu dou para minha cadelinha aqui. Então é o seguinte, você deve dar essa medicação pelo menos de 6 em 6 meses. O cara fala, dura 1 mês, dura até 6 meses, tá? Dê para o seu cachorro, em função do peso,
pelo menos, NexGard, pelo menos uma vez a cada 6 meses, para evitar. Se tiver carrapato estrela, às vezes o vizinho tem, tá? Nas proximidades, na casa do vizinho, etc. Tal, tem, vai contaminar seu cão, porque ele sobe pelo muro, fica no muro, e aqui esse carrapatão grandão, fica cheio de sangue. Então, para evitar o contágio do seu cãozinho, você dá essa medicação que diz pelo menos 6 em 6 meses, que não vai ter pulga nem carrapato, não vai dar absolutamente nada a quem tem cachorro aí, tá? Você não vai sofrer com isso. Agora, vamos ver aqui uma outra doença, também bastante interessante. As pessoas tomam o mesmo remédio que o cachorro? Oi? As Não, pessoas... esse remédio que eu estou falando aqui não é para cachorro, não. É para cachorro só, não é para gente, não. Tá? Não, esse NexGard é para o cachorro. Agora, a pessoa toma tetraciclina e clorofenicol. Aqui, ó. Clorofenicol. E, esqueci de colocar. Isso aqui é humano, tratamento em humano, certo? Agora, para o cachorro, você pode dar essa... Mas você não precisa anotar, não. Só coloquei o nome aqui para vocês saberem. Se quem quiser, de vez em quando, aí, dar um comprimidinho, é um comprimidinho muito fera, que tem sabor de carne. Você dá, assim, comprimido para cachorro, assim, é chato, né? Então, você tem que ficar colocando no fundo da garganta, para ele engolir, etc. Tal. Esse aqui você joga no chão, ele come na mesma hora. Ele é palatável. Então, é ótimo isso aqui, ótimo. Para quem tem cãozinho, claro, tem que ser também, né, em função do peso, etc. Tal, qual tipo de comprimido que você vai dar, tal. Mas ele é fantástico. Eu uso já na minha cachorrinha aqui, já tem uns 4 anos já seguidos. Duram 6 meses. Eles falam que dura de 30 a 60 dias, mas você pode dar que vai durar uns 6 meses, não vai ter problema nenhum. Vamos colocar aqui um outro problema, que é a febre tifoide. Uma outra bacteriose. Então, o nome, febre tifoide, tá? Qual que é o nome aqui da nosso famoso agente etiológico? Vou colocar aqui, ó, salmonella. A gente chama de salmonella typhi. Vamos aí. Zé, então febre tifoide, vamos colocar o outro nome que vocês conhecem mais, ou salmonelose, né? Isso, salmonelose. Isso aqui é aquela doença da gastrointestinal que é desencadeada pela bactéria, que dá no ovo, etc. Tal. Sim, tá? Então você vai ter aqui desencadeia um problema gastrointestinal. Pelo consumo de alimentos contaminados, normalmente com as fezes das aves. O ovo, ele sai da cloaca da galinha, né? Então, por mais limpo que ele esteja, ele tem resíduos fecais. Então, ó, o ovo, ao sair da cloaca, carrega resíduos fecais com a bactéria. E essa bactéria é muito forte, tá? Ela vai passar pelo sistema digestório humano, tá? E ela, normalmente, ela não é erradicada pelo ácido, pelo HCl, tá? Então, ao passar pelo estômago, a bactéria não é erradicada pelo HCl, tá? Aí você tem um probleminha. Então, a salmonela ela vai cair na corrente sanguínea, tá? E pode se disseminar por todo o organismo. Então, ó, a bactéria
após atingir o intestino, pode cair no sangue e provocar o que a gente chama de sepse, tá? Ela vai se disseminar pelo sangue, vai se disseminar por todo o corpo. Então, tá aí. Ah, Zé, então isso aqui é a famosa doença desencadeada por ingestão de maionese estragada, né? Exatamente, porque a maionese é feita com ovo, né? Com a clara do ovo. Então, é doença muito comum, desencadeada, principalmente pela ingestão de maionese estragada. É aquilo que eu sempre digo, quando você vai a um restaurante para jantar, se tiver maionese, você nunca come maionese, tá? Maionese que eu digo, maionese já temperada. Não coma maionese temperada no jantar. Quando nós servimos jantar no restaurante, toda a maionese que era feita na parte da manhã era descartada. A gente sabe que a maionese, ela é complicadíssima, tá? Ela pode desencadear aí na janta, até da manhã que você fez até o jantar, ela estraga. O que é estraga? Ela começa a ter alta proliferação, tá? De salmonela. Então, ó, a maionese estragada, também aqui você pode ter aqui, ó, consumo também aqui, ó, de carnes em geral, se tiver secreção, tá? Carnes contaminadas, pode acontecer, tá? Ingestão de água também. Só para citar aqui algumas formas de contágio dessa bactéria. Ah, Zé, mas e aí, como é que faz? Isso aqui pode levar à morte, tá? Então, olha só, você tem os sintomas. Então, vou colocar assim, essa doença. Quando ele pega na comida japonesa? Pode ser letal. Não, comida japonesa é mais aquelas verminosas, né? A gente vai ver o de Botrocéfalos latum, né? Aí você tem a tênia dos peixes. Até que bacteriose, só se o negócio, lógico. Se não tiver, se for um lugar que você está comendo que não tem um pingo de asepsia, você não conhece o lugar, é bom nem comer. Você não sabe como é que é preparado. Aí pode desencadear, assim, por carne crua também, de peixe, tá? Mas, normalmente, espera-se um rigor maior nos restaurantes de comida japonesa, tá? Então, normalmente, não tem tanto problema, não. O problema mesmo é mais com maionese, mesmo no restaurante convencional. Sintomas. Vamos lá, então. Alguns sintomas que a pessoa começa a desencadear. Diarreia. Tá? Aí você vai ter febre. Tosse seca. Só para citar algum, dor de cabeça. Isso aqui parece com virose. Sim, alguns sintomas, tá? São muito comuns a todos. E cólicas intestinais. Cólicas intestinais. Então, muita cólica, muita dor, tá? E pode evoluir para um processo que a gente chama de hepatoesplenomegalia, tá? Então, você vai ter aqui, ó, pode evoluir, parece com aquelas verminoses, né? Para, nós chamamos de hepatoesplenomegalia. O que é isso, Zé? Hepatoesplenomegalia. Isso aqui você vai ter um crescimento exagerado, tá? Eu vou chamar de hipertrofia, que é o crescimento exagerado, tá? Do fígado e do baço. Espleno é baço, hepato é fígado. Hipertrofia, então você vai ter um crescimento, ou hipertrofia,
hepatoplasia, que seria o nome mais convencional aí, tá? Pode evoluir, então, por hepatoesplenomegalia. A pessoa pode, com o passar do tempo, sair do quadro de diarreia e passar a ter dificuldades ao evacuar. Então, você pode ter aqui dificuldade ao evacuar. Diarreia com sangue também, tá? Sangramento nasal. Pode acontecer. Manchas avermelhadas na pele. Manchas vermelhas na pele. Outra coisa, tá? Fadiga. Vou colocar aqui, ó. Fadiga. Confusão mental. Você começa a delirar. E pode chegar, que eu falei, pode chegar, pode levar à morte, tá? Tratamento aqui, você vai ter alguns antibióticos específicos, vou só colocar tratamento aqui, ó. Você mais usa aqui, ó, é a ampicilina, que é um antibiótico já geral, tá? Ampicilina para salmonela. Os antibióticos mais conhecidos que nós temos, digamos assim, de amplo espectro, é tipo a tetraciclina, etc, tal, que também é bastante conhecido, tá? Então, você tem aí esse tratamento aí com antibióticos que vai ajudar aí a melhorar a proliferação dessa doença. Zé, o que mais que nós temos interessante hoje que você tem que mencionar para a gente, além da hanseníase, do tétano, etc, tal, que você tem que mencionar para a gente com relação ao bacilo de Hanses? Vamos colocar aqui, então, uma doença milenar, que a gente vai chamar de hanseníase. Hanseníase. Opa. Ou antiga lepra. Mudaram até o nome por causa do constrangimento que essa doença desencadeava, né, entre as pessoas infectadas. Essa é uma doença que tem muito tempo, né, desde nos relatos bíblicos, lá nos evangelhos, você vê pessoas com lepra. Na antiga nação de Israel, você vê pessoas com lepra, etc. Tal. Aqui também é um micobacterium, tá? Só que aqui é Mycobacterium leprae. A gente escreve leprae, só que latim se pronuncia só a segunda vogal, isso a gente já sabe há muito tempo. O agente etiológico é essa bactéria, é o Mycobacterium leprae, tá? Então, é uma doença que você já ouviu falar muito da lepra, e essa doença ela é responsável por desencadear problemas neurológicos, tá? E fisiológicos extremos. Então, é uma doença bastante complicada, tá? E que ela pode ser diagnosticada a partir da presença da bactéria no tegumento. Então, vamos colocar alguns detalhes aqui. Olha só. Ela provoca falta de sensibilidade, em manchas cutâneas, que surgem pelo corpo. Então, vai aparecendo algumas manchas aí, e a pessoa não tem sensibilidade nenhuma. Então, a primeira coisa que o médico, na hora que vê aquele tipo de mancha, ele coloca lá aquele, pega uma pinça e coloca aquela pinça e aperta sobre a mancha, para ver se a pessoa tem ou não sensibilidade no local. Se a pessoa não tem sensibilidade no local, o que o médico faz? Ele pede, então, o diagnóstico, tá? Então, ó, aí falta de sensibilidade, aí o diagnóstico é feito pela retirada de fragmento aqui, pedacinho da orelha, tá? Por causa da concentração bacteriana nesses locais. Então, ó, pela retirada de fragmentos
da orelha e do cotovelo. Então, você tira esses pedacinhos aí, ó, examina o tecido para ver se há examinam, vou colocar aqui, examinam tecido para detectar a bactéria. E aí, Zé, se der positivo? Bom, aí é o seguinte, o que essa bactéria faz, basicamente, nessa falta de sensibilidade aqui, ó? Essas bactérias aqui, elas bloqueiam, tá, os neurônios sensitivos da pele. Então, ó, a bactéria bloqueia os neurônios sensitivos ou aferentes da epiderme, estão associados às células de Langerhans. Tá? Essa célula de Langerhans aqui está associada também à condução dos estímulos e à limpeza da pele. A célula de Langerhans, que realiza a asepsia, e Merkel, responsável pela sensibilidade. Isso aqui lá no começo, lá quando a gente falou sobre pele, tegumento, etc. Tal. Aí tal. E aí? Hoje mudou até o nome, tá? Porque lepra hoje tem cura. Então mudaram o nome da doença. Então tem pessoas que nem mencionam mais o nome porque criou-se um preconceito muito grande com pessoas que eram assim como é tuberculoso, tá? Tem esse preconceito quando é tuberculoso e tem esse preconceito como é leproso. Então vamos colocar aqui alguns sintomas, vamos resumir aqui, alguns sintomas característicos da lepra. Então formigamento corpóreo em geral, vamos colocar aqui formigamento. Zé, volta um pouquinho só para me tirar a foto. Formigamento. Atrás, assim. Aí, tá bom. Tá bom aqui? Obrigada. Uhum. Então você vai ter aqui, ó, o famoso formigamento, dor nos nervos. Ô Zé, Que é característica. Oi. eu comprei um lanche ontem à noite, deixei ele para tomar café da manhã. Como é que faz? Você não tem uma dica aí para me comer ele agora, não? Mas você não colocou, você colocou na geladeira? Uai, coloquei? Não, nada a ver, não. Pode comer. Ah, Tá. pode? Então, Pode. perfeito. Tá Vamos lá. na geladeira sem problema. Não tem problema, não. Só não pode, assim, quando deixa fora da geladeira. Essa noite foi uma noite quente, né? Calor, etc. Tal, e não é legal. Né? Ah, não, mas fora da geladeira, não. Não, e o cara, normalmente, no lanche, eles não colocam dentro do lanche, não coloca maionese. Maionese você vai colocar... E é aquela maionese também que não é temperada. Você manda o saquinho pra você colocar Uai, de mas tudo, você né? coloca maionese, mas e o ovo? Não tem problema, não. O ovo por si só não tem problema, porque o ovo normalmente é cozido, né, filhão? Aí o ovo cozido não tem problema. Agora, quando você pega a clara do ovo, você vai bater e tal, né? Aí é cultura bacteriana. O ovo cozido não tem problema, não. Por isso que hoje em dia não pode. O professor João um dia que falou pra gente lá na sala dos professores que ele, todo dia de manhã, ele tomava 2 ovos cru. Foi, professor João, não pode fazer mais isso não, professor. Que quebra o ovo, sabe? Que quebra a casca do ovo e vira na boca, aquele negócio lá. Eu falei, nossa, não pode de jeito nenhum. 2 coisas que vocês não podem fazer mais. Nem tomar ovo cru, que muita gente que faz academia faz isso. Tomar o ovo cru, põe um pouquinho de sal e vira aquilo, tá? Aquela baba junto, que é a gosma, né? Da clara do ovo. Embora seja altamente nutritivo, não pode por causa da salmonela. E nem quem gosta de ovo mal passado também, não é recomendado. Todo ovinho, mas está vindo de granja, não tem jeito, não controla isso. Por mais que você controle, mesmo assim, tem contaminação, tá? Todo ovinho
tá, de galinha. Aliás, você não come o ovo, você come o óvulo quando é de granja, porque não é galado, né? Não teve relação sexual. Então, você está comendo ali o ovócito 2, na verdade, nem óvulo, né? É o ovócito 2 que você come. Então, todo ovo que você come tem que ser bem passado, tá? Ou cozido. Faz cozido, então, deixa ele bem mais durinho, etc, tal, tá? E você não vai ter problema. Então, você vai ter aqui, ó, formigamento, dor nos nervos, perda de sensibilidade às temperaturas, então aquilo que eu falei, tá? Maionese verde é a mesma coisa? A dor, oi? A maionese verde, se colocar na geladeira, aí não pode comer? Aquela verde é temperada também, né? Não é que não pode comer, mas você não pode deixar por muito tempo, entendeu? Não é legal. Essa aí é meio temperada também. Agora, essas que vem no saquinho não tem problema, não. A maionese Hellmann's, aquele tipo lá, né? Que vem no pote, aquilo lá não é maionese temperada. Aí, quando não é temperado, não tem problema. Aquilo lá você pode usar. Aí, depois de aberto, você pode, acho que pode ficar 2 ou 3 dias ainda aberto. Depois disso aí, estraga também, viu? Tem gente que deixa maionese na geladeira lá, compra aquele pote desse tamanho aqui, né? Pote que a gente compra no restaurante, porque esse potão lá abre na geladeira e consome o mês inteiro. Tá correndo o risco de ter uma infecção violenta, porque quando você abre, entra em contato com o ar e algumas bactérias começam a proliferar. Algumas bactérias são aeróbias, tá? Começam a proliferar no meio. Aí já complica. Então, aquelas que ficam no saquinho, a maionese verde dentro não tem problema não, porque aquela lá tá fechada, tá em meio anaeróbio. Pode comer, né? Pode, se ela estiver dentro do prazo de validade, sem problema. Não, mas eu não sei o prazo de validade. Tá nela, tá no saquinho. Não, aquelas que os caras te dão lá, não como aquilo, joga tudo fora. Na hora que chega na tua casa, aqueles que os caras fazem lá, né, e colocam dentro do saquinho, não, só com nome, só referência. Essas maioneses são as maioneses gambiarra, para ficar mais barato, eles fazem isso aí, entendeu? Para ficar mais barato. Mas isso aí não, pode jogar fora. Guarda esse negócio, não. Esse negócio tem que comprar, que tem marca. Porque qualquer coisa você processa a marca. Agora, você vai processar quem aí? Vai processar o dono do estabelecimento? Não tem jeito. Nossa, Zé, mas você nunca comeu no chalé? Não Você guarda essa maionese? É muito porco. Depois que aquele cara lá brigou com o chefe dele lá e ejaculou na maionese daqui em Alfenas, isso aqui era na década de 90 ainda, tá? Quando você manda um funcionário embora, por não estar trabalhando direito, etc, tal, principalmente em comércio, eu nunca demiti um funcionário que eu pedisse para ele cumprir aviso prévio. Nunca fiz isso, certo? Então, se você demitir um funcionário porque não está correspondendo, então você já paga o aviso para ele que sai mais barato. Por quê? Igual o Zé Carlos aqui, Delícia, o cara colocou uma esfera essa esfera que vai na... Como é que chama lá, Yuri? Que vai na bicicleta, aquelas esferinhas que... Como é que chama aquele negócio da bicicleta lá? Correia, e depois tem aquela roda que gira a correia lá. Tem algumas esferas... O cara colocou uma esferinha dentro da coxinha. A sorte que a pessoa, na hora que foi comer a coxinha, o cara estava cumprindo aviso. Na hora que foi comer, ele mastigou e sentiu. Agora, você quebra um dente, ainda bem que foi uma esfera, tá, metálica, mas você engole aquele negócio. E para você colocar aquilo para fora, funcionário descontente não pode continuar trabalhando, ele vai te prejudicar. É melhor você pagar um pouco mais, já paga o aviso, etc, tal, e já resolve o problema, tá? Principalmente quando trabalha com questões alimentares, etc, tal. Esse cara aqui, Alfenas, eu estava presente, era a época minha de faculdade, foi feito o exame no laboratório de bioquímica da Unifenas na época, né? Nós recebemos material, estava junto com o pessoal da veterinária, tinha espermatozoide humano na maionese. Então, o patrão tinha mandado ele embora, ele ficou trabalhando naquele mês, etc, tal, o patrão tinha xingado muito ele e tal, e o consumidor tinha alguma coisa com isso, né? Então, ele pegou e ejaculou na maionese, e naquela época não tinha esses saquinhos aí fechados, não. Tá? Mandou maionese com espermatozoide, para o povo colocar no lanche. Só de ver, na hora que a gente viu que tinha gameta masculino, tinha naquela maionese, na amostra que foi para lá, que o patrão suspeitou, porque o pessoal começou a reclamar. Acharam que a maionese estava estragada. E, de fato, está pior do que estragada. Comer maionese. Nunca foi no Jagão, então, Zé. Não, pelo amor de Deus. É onde? No Jagão. Isso aí que o Alcides gosta mais. Não, tô fora. Além de... O Alcides curte o Jagão?
O cara fica transpirando aqui em cima, assim, ó, ali perto. Isso, esse mesmo lá, o maluco conhece. Tô fora. Ó, não vou fazer propaganda aqui. Xavier, não cite nome, Xavier, nem assim, né? Não cite nome, Xavier. Vá, me processa, vai. Não, Xavier, não fica chato, a gente tá gravando, fazer propaganda antes e tal. Não sou chegado a esse negócio de Foi você que falou o bagulho aí do... Não, mas esse negócio Eu só falei que olha onde foi. Daqui Delícia foi uma esfera, Xavier. Agora, do espermatozoide é mais tenso. Esse cara do espermatozoide nem tem. Não, no Que Delícia eu já ouvi umas histórias aí, velho. Não, mas os caras fazem de sacanagem mesmo, porque o Zé Carlos lá é meio brabo, né? Quando ele tá lá agora, por causa da pandemia, ele tá ficando lá. Mas eu gosto muito da Que Delícia. Mas eu vou lá no meu primo lá também, da Donana, fazer propaganda aqui agora, Xavier. Donana também. Nossa, assim, Ele foi faz aquela anos aí, né, dele lá é com aquele negócio de algodão lá, óleo de algodão. Fera demais aquele negócio. Não fica tão encharcada, entendeu? Vamos lá, manchas brancas ou avermelhadas. Vamos lá, que nosso trabalho hoje aqui tá tenso, tem muita coisa aí. Ou avermelhados pela pele, tá? Outra coisa que pode acontecer aqui também é sintomas secundários. Ó, vou chamar aqui. Alguns sintomas secundários que podem acontecer. Só para você ter noção. Perda de visão, tá? Com lesão na córnea. Vou colocar assim, perda de visão com lesão na córnea. Essa doença aqui é muito complicada, tá? Muito complicada. Paralisia da mão. A pessoa vai ficando com a mão assim, ó. Vai engurvinhando, tá? É exatamente isso. Essa é esse aqui, ó. Que fica como garra de águia. Em forma de uma garra mesmo de águia. Tá? Outra coisa, alterações no suor, tá? Impossibilidade, você não consegue mover o teu reflexo, tá? Simples, aquele do pé lá, impossibilidade de flexão do pé. O pé fica assim, ó, caído, pé caído, tá? Então, duas coisas, alterações no suor e impossibilidade de flexão no pé. Então, aqui, ó, atinge, vou colocar assim, atinge o ato reflexo simples. Indiretamente. Mas e aí, Zé, como é que vai fazer com essa questão aí da hanseníase, tá? Como é que a gente vai fazer o tratamento, etc, tal? Você pode, então, tem algum tratamento que você consegue erradicar hoje a hanseníase na pele? Tem. Você tem tratamentos que conseguem erradicar, tá? Completamente essa doença. O tratamento dura de 6 meses a 2 anos. Então, vou colocar aqui, ó, tratamento. Não sei o nome desses remédios, tá? Coquetel de antibióticos, uma mistura. Durante 6 meses a 2 anos, capaz de erradicar a bactéria. Com a descoberta da penicilina, você teve uma evolução muito grande com relação, tá? Isso aqui nós estamos no 5 ainda. Você teve uma evolução muito grande com relação ao tratamento de doenças bacterianas, porque até então, doenças bacterianas, basicamente, você tinha, se não tinha cura, né? Eu peguei uma doença bacteriana, Zé. Pegou uma doença bacteriana, já era, meu caro, já era. Pegou, não tinha cura, muitos matavam mesmo. Então, lá com Alexandre Fleming, quando ele descobre a penicilina, aí o negócio começou a melhorar, tá? Então, vamos lá, então, agora vamos colocar aqui o tétano. Ah, não, Zé, peraí, minha mão vai cair, tá? Mas nós nem começamos ainda, esse negócio aqui é grande, né, cara?
Vida que segue. Já deu de aula, já. A gente já Não, que deu de ano, que não, essa aula hoje a gente vai ter que ir um pouquinho Ô mais. Zé, você não deu nem um intervalinho hoje, tá louco? Termina mais cedo. Não, posso terminar mais cedo, 8h30. Ó, Clostridium tetani. A gente tem provas, tem que acabar 8h20 para a gente poder estudar. Prova do que vocês têm? Gramática, impossível, porque a prova da Jane é impossível. Ah, não, da Jane. Só um milagre. Aí você tem que deixar a gente estudar. Vocês são muito alarmistas. Eu só falar um pouquinho aqui do tétano aqui, ó. Clostridium tetani, você tem aqui uma bactéria anaeróbia presente, tá? Em locais enferrujados. Vou colocar assim, ó. Uma bactéria anaeróbia que vive, então, ambiente totalmente sem oxigênio, tá? Que vive em locais oxidados, principalmente aqui, ó, ferrugem. Você conhece, machucou, tá? Então, olha só, para minimizar os efeitos da doença, a pessoa já é imunizada na infância, tá? Para diminuir os efeitos da doença. Todos são imunizados, depois você repete, né? Imunizados, vacinados na infância. Mas mesmo assim, você pode ter a doença, tá? Então, o que acontece aqui, ó? A toxina da bactéria pode causar, você tem aqui alguns sintomas. Pode causar. Primeira coisa aqui, ó, espasmos musculares. Tá? Além de espasmos musculares, que começam primeiro no pescoço e durante a mastigação. Vou colocar aqui, ó. Pescoço começa a saltar. Pescoço e mastigação. Tá? Além disso, você vai ficando com rigidez, vai endurecendo os músculos, tá? Até atingir os músculos respiratórios, causando rigidez excessiva até atingir diafragma e os músculos intercostais. Aí o negócio começa a complicar, tá? Aí a pessoa tem que ser entubada. Nesse caso, se faz necessário a intubação. O indivíduo ele fica, então, entubado, porque ele não consegue respirar sozinho, tá? E vai ser direcionado para qualquer processo de intubação, o cara vai para UTI. Normalmente, o tempo de duração da doença, de incubação do vírus, ele vai de 2 a 21 dias, tá? O tratamento é feito à base de antibióticos, sedativos e relaxantes musculares. Vou colocar aqui, ó. Tratamento. Antibióticos, sedativos e relaxantes musculares. Período de incubação. Período de incubação. Ele vai de 2 a 21 dias. E com esse detalhe aqui, ó. Quanto menor o número de dias, maior a gravidade, tá? Quanto menor o número
de dias maior a gravidade. Então, atendendo pedidos, para vocês não ficarem chorando. Embora hoje não tenha rendido tanto assim, mas eu também não consigo digitar mais rápido que eu já digito. Então, não, Doido, deu umas 5 páginas já. não, 3 páginas só. Isso, não, aí 3 páginas para você, né? No nosso caderno, deu 300 páginas, rendeu demais. Eu vou colocar aqui, então, a pasta de trabalho, depois eu coloco na pasta total de trabalho. Vou colocar aqui, bacterioses. Vou salvar isso já. Bacterioses. Então, beleza. Dá um tempinho aí para vocês. Deixa eu fechar aqui, senão a Gabi fica 6 horas aqui na. Foi só uma vez. Eu fui no médico depois da sua aula, eu não saí da sua aula. Estou na aula, exatamente. Na aula.